Olá, consciências voluntárias do capital humano, está no ar, proseando com Marcos Terra, e hoje receberemos a primeira dama do social, a psicóloga e ativista social Regina Almeida, do Instituto Tocar. Gratidão aos voluntários que apoiam o programa, bem como às empresas cidadãs. Precisamos da ajuda de vocês para darmos continuidade a esse trabalho que foca o capital humano por excelência. Compartilhe, curta, faça a sua inscrição caso não tenha feito ainda e ative o sininho, para que outras pessoas tenham conhecimento do nosso trabalho. E vamos que vamos! Olá, Regina Almeida. Olá, Marcos. Mas que prazer receber você aqui, essa grande guerreira, psicóloga, ativista social e presidente do Instituto Tocar, que inclusive hoje é aniversário. Sim. Quantos anos? 20 anos. 20 anos de histórias. 20 anos de história. De histórias, Uma longa história. Uma longa história. Você é natural daqui de Brasília? Então, eu nasci no Ceará. Estou aqui em Brasília há 37 anos. Aqui eu vivo com a minha família, eu amo Brasília e uma forma de contribuir com Brasília é estar atuando socialmente. Esse é um aprendizado que eu tive desde a minha primeira infância com meus pais, pessoas simples, que compartilhavam a vida, compartilhavam o que tinha, compartilhavam os alimentos. Vendo mandioca, feijão. Mandioca, feijão, batata, rapadura. E farinha. Assim, nordestino tem que comer farinha. Então, assim, compartilhar é a grande razão de viver, eu considero isso. Então, olha, com muita generosidade. Oh, que bom. A família nordestina tem muito calor humano. E vamos aproveitar, Regina. Dona Coruja, vamos mandar aquele abraço para os nossos irmãos e irmãs cearenses. Terra de Renato Aragão, Chico Anísio, olha, Tom Cavalcante. Dizem que o Ceará é o celeiro do humor e fica o Rio de Janeiro em segundo lugar. E cá entre nós, Mas, Regina, fale para nós, hoje, o Instituto Tocar, o que é esses 20 anos? A história do Instituto Tocar começou com a minha dificuldade afetiva. Eu me percebi mãe e me percebi com dificuldade de expressar o afeto. E aí eu fui pesquisar, buscar o autoconhecimento para compreender o que era aquela, por que eu tinha essa dificuldade. Então, assim, a cultura é tudo na vida de um ser humano. Então, como eu venho de uma cultura onde as linguagens do amor não era expressada pelo toque físico, era expressada por outras formas, meus pais expressavam o amor para a minha vida por meio do serviço à vida. Trabalhando, levando a comida para casa, me dando onde morar. Mas nas linguagens do amor existem várias expressões. Então eu me percebi nessa dificuldade de dizer eu te amo para os meus filhos, de abraçar os meus filhos, Poxa, de ser mais afetiva. E descobri isso num dia dentro do ônibus, vendo uma mãe com um filho. E eu me dei conta, me espelhei naquilo, falei, mas eu não sou assim. E isso me levou para um questionamento existencial, onde eu fui buscar esse autoconhecimento. Então, assim, e o que é mais maravilhoso, porque não importa o que a história fez com a gente, o que importa é o que a gente faz com a nossa história. E aí, assim, nós podemos nos habilitar, o que quer que seja a nossa realidade, o que quer que seja a nossa dificuldade, a gente pode se habilitar. E eu fui me habilitar para ser mais efetiva, fui aprender a fazer massagem, a fazer o toque. E nesse aprendizado, que eu considero que foi uma jornada de cura para a minha vida pessoal, porque também tudo começou a partir de um acidente que eu tive, que eu passei por uma experiência de quase morte. Foi mesmo? E me deparei, assim, qual é o sentido da vida? Por que eu estou aqui? O que eu posso colaborar para que a vida também tenha um trazer novo um sentido? significado maior. Isso, exatamente. Muito bem. E aí, a partir dessa experiência, eu resolvi, do aprendizado que eu tive, compartilhar com outras mães. Eu fazia muitas oficinas no Varjão, em várias comunidades de Sol Nascente,
para levar essas informações e essenciais. Essa massagem para criança tem um nome específico? Tem, se chama Chantala, ela faz parte da tradição indiana. Olha e só. A história do Instituto Tocar, quando começou, foi bem em 2001, foi o ano que se instituiu o Ano Internacional dos Voluntários. Então, nesse ano, eu capacitei quase 2.000 pessoas ensinando a Chantala. Certo. E resolvi agregar essas pessoas de forma voluntária para apoiar a rede de abrigos do DF, a rede de acolhimento Crianças do DF. carentes. Isso, crianças que estavam negligenciadas pelo afeto e que também a gente indo para lá levar esse afeto era uma forma de curar a nossa criança interior, né? E nessa jornada, então, assim, desde a história, desde o início, o Instituto Tocar sempre apoiou a rede de acolhimento do DF, com a grande missão de transformar essas dores emocionais. Em 2020, foi ano passado que começou o Covid, né? Hoje, tanta coisa ao mesmo tempo que até com dúvida, mas foi o ano passado, 2020. Então, 2020, em março de 2020, nós já estávamos com o planejamento tudo pronto para a gente retornar, porque todo ano a gente faz o cadastramento dos associados, dos voluntários, capacita os voluntários. Fomos surpreendidos com a pandemia, com a Covid. E eu passei 19 anos dizendo que é para a gente se abraçar, para a gente estar mais afetivo, estar junto. E agora? E a Covid chega para a gente e diz assim, isolamento social, distanciamento social. E eu fiquei assim, e agora? O que vai ser da história do Instituto Tocar? Mas como a gente também sempre trabalhou com capacitação, sempre trabalhou com outras propostas, e eu já tinha acabado de me formar enquanto psicóloga, o Instituto Tocar encontrou novas formas de tocar. A gente montou o projeto Psicólogos Online, onde nós coordenamos um grupo de 45 voluntários psicólogos oferecendo esse serviço para a comunidade, porque como nós deixamos de ir para a comunidade começou a ligar para a gente, que estava com muito medo do Covid, que precisava de ajuda, o que a gente poderia fazer para ajudar. E foi por meio do Psicólogos Online que a gente pôde dar um suporte à comunidade diante dessa situação. E também, diante disso, teve uma demanda do governo, que as pessoas começaram a se isolar e as pessoas em vulnerabilidade social que estavam em situação de rua ficaram muito desamparadas. Se ela já vivia essa vulnerabilidade, ficou mais ampliada, porque os comércios fechados, os restaurantes fechados, as pessoas não estavam na rua. E nós entramos numa proposta emergencial para fazer a coordenação do alojamento provisório no Autódromo de Brasília. Então, de 7 de abril a 31 de dezembro, nós apoiamos 1.131 homens entre 19 e 79 anos, dando esse suporte, esse acolhimento de ter um banho, de ter uma comida, de ter um canto para se recostar, com toda a prevenção do Covid. Então tivemos muito sucesso nessa proposta. Que coisa boa. Vamos fazer o seguinte, eu vou pedir a Dona Coruja para mostrar a imagem, né, do alojamento, desse trabalho tão bonito que começou o ano passado, não é isso? Sim, sim. Olha só, mas são muitos homens. Fala um pouquinho para nós. Então, na verdade... Mais assim, ainda, né? Para que a gente pudesse conter um pouco, porque não é fácil você ficar, né, em isolamento, ficar dentro do alojamento. Então, o Instituto Tocar, para fazer com que eles permanecessem no alojamento, nós começamos a desenvolver dentro do alojamento palestras, oficinas, cursos, tudo cumprindo o distanciamento, atividades de práticas integrativas para a saúde humana. E qual a média de tantos homens no alojamento? Não, em média era 200 homens. Então, no total, e durante o período passaram quantos? Uma média passou 1.131 homens. É muita gente. É muita gente. Então teve um fluxo, né? Porque alguns a gente conseguiu passagem para retornar para a sua cidade natal, outros conseguiram trabalho, conseguiram alugar uma casa. Então, assim, teve todo um programa também apoiado pelas sedes, no sentido da gente fazer essa reintegração social dessas pessoas que estavam acolhidas. Porque essa é uma parceria do Instituto Tocar com as sedes, respondendo, inclusive, a uma proposta emergencial diante do Covid. E esse acolhimento é para que ele possa se reintegrar socialmente, exatamente, né? Porque essa é uma política fundamental, necessária, que foi uma honra para o Instituto Tocar estar em parceria com as sedes, continua sendo,
porque a gente, a partir dessa experiência do alojamento, nós concorremos a um edital para que a gente tivesse casas de passagem, para poder olha a as gente casas fazer de passagem. um trabalho Que de bonito. continuidade, que a pessoa tem um programa com a casa de passagem, que é o PIA, Programa Individual de Atendimento, onde tem uma equipe psicossocial, psicólogos e assistentes sociais, que faz todo o mapeamento da história dessa pessoa e conduz ela também nessa reinserção. Agora, com mulheres e crianças também, Isso. não só Aí mais os nós homens. temos 2 casas de homens, e temos uma casa com famílias, de famílias, Sim. que está mulheres com filhos e famílias com seus filhos. Pessoas E que temos estavam em situação de rua, agora tem um acolhimento, a terapia do Isso. afeto. Não né? só em situação de rua, em qualquer vulnerabilidade que não tem para onde ir. Então não é só em Às situação vezes, de rua. Não, às vezes nem chegou em situação de rua, mas ela se vulnerabilizou, então liga para a central de vaga e pede apoio social. Certo, muito bom mesmo. E o governo consegue ajudar de uma forma geral ou falta? Não, na verdade o edital ele cumpre muito das propostas, mas sempre é preciso Sim. que a comunidade venha colaborar, principalmente com questões de vestuários, calçados, que a gente sempre precisa, livros, que a gente tem todo um trabalho, materiais para oficina de artesanato, como linha, agulha de crochê, várias coisas para poder dar suporte às oficinas e atividades, porque no contexto que a gente está vivendo, todo o apoio é sempre bem-vindo. Sim, com certeza. E é uma troca de aprendizado. Você, como psicóloga, percebe esse desenvolvimento dos dois lados. É uma contrapartida. Né? Na verdade, assim, a Covid nos trouxe uma consciência de nós sairmos do individual, do familiar, para o comunitário, para o nacional, para o mundial. Então, assim, esse é um momento de colaboração, é um momento de parceria. A situação do outro nos alcança diretamente. A Covid nos traz essa consciência. Então, se esse outro está bem, eu estou bem. Se ele está mal, eu estou mal. Então, assim, apesar de ser muito desafiador para todos nós, diante de tudo que estamos passando, inclusive eu perdi uma irmã diante do Covid, ela ficou entubada 27 dias, acabou fazendo a passagem. Apesar das nossas perdas, das nossas dores, essa é uma mudança de mundo. Nós que estamos aqui, precisamos nos unir, porque juntos somos mais fortes, para a gente trabalhar essa transformação de mundo e a gente construir um mundo melhor para nossas gerações futuras. Olha só. Vamos para o nosso ping-pong, Dona Coruja. Esse é o ping-pong, perguntas e respostas. O nosso Carlos, nosso querido Carlos de Brasília, Krishnamurti, né? Ele faz uma pergunta para você, Regina. Quais situações desafiadoras que já viveu neste trabalho que se tornaram aprendizado? Olha, a que tem sido mais desafiadora nesse momento é porque, assim, a política de assistência requer que a nossa OSC implante as casas dentro da comunidade. A gente precisa ter as casas onde tem a escola próxima, posto de saúde, rodoviária, parada de ônibus, porque só é possível fazer uma reinserção social se a pessoa estiver dentro da comunidade. Senão fica então difícil. A gente percebe que, por essas pessoas estarem numa vulnerabilidade, então a gente percebe a resistência de algumas pessoas da sociedade, não são todas, é claro, mas que não desejam, não querem esse tipo de serviço próximo à sua casa. Esse o preconceito, o maior desafio. Né? O maior desafio, o preconceito. Como é que você pode inserir uma pessoa, ajudá-la no seu desenvolvimento, né? Deixar a situação de rua ou outra vulnerabilidade se você não acolhe? Porque os modelos antigos, quanto mais longe, melhor. E agora não, esse é um desafio, essa nova proposta, essa parceria com o governo. Né? Eu quero parabenizar as sedes, porque assim, eles estão muito empenhados de realmente... nessa construção desse serviço, dessa política de fortalecer e é preciso haver um debate na sociedade para que a gente faça uma mudança de consciência. Mas Regina... Todos nós precisamos colaborar com a transformação das pessoas. Mas assim, mesmo com esses problemas com vizinhos, chegou ao ponto assim, extremo da pessoa colocar toda a sua agressividade para fora, olha, não queremos vocês aqui. Claro, sempre tem desqualificação, discriminação, e a gente tem que... nós não somos reativos, porque nós somos pessoas capacitadas, nós temos uma equipe multidisciplinar, capacitada para desenvolver serviço com todos os acolhidos e também para lidar com os desafios.
E estamos firmes e fortes porque nós temos uma missão e queremos cumprir essa missão. Perfeito. Bom, a próxima pergunta: qual é o trabalho desenvolvido pelos profissionais do Instituto Tocar nas escolas? As escolas públicas é uma parceria com o GDF? Desdobrando, a pessoa pergunta se vocês estão também envolvendo com as escolas, os projetos. É importante saber que o Instituto Tocar não só tem esse projeto com as sedes, né, esse serviço com as sedes, nós temos outros projetos que sempre trabalhamos com a Sejus, com o CDCA, porque como a nossa linha também é muito a prevenção, e a gente só pode trabalhar a prevenção com a primeira infância, então nós temos o projeto, hoje ancorado no CDCA, que é Tocar a Vida na Escola, que nós vamos levar um trabalho diferenciado diante dessa pandemia, um trabalho que tem a ver com comunicação por meio virtual, dos jogos eletrônicos, com interação, ensinando aos jovens desenvolver um projeto de vida, ter qualidade de vida com práticas de respiração, práticas de relaxamento, práticas de meditação, porque os nossos jovens estão precisando também de sentido de vida. Assim como muitos adultos estão depressivos por causa da pandemia, nós também precisamos trabalhar. É um apoio mesmo, terapêutico. Motivar, porque muitos jovens não estão querendo mais nem estudar, a evasão tem sido muito grande nas escolas. E aí, então, olha a colaboração. A gente está trazendo esse projeto para dar suporte às escolas, no sentido de fazer com que todos nós estamos tendo que nos adaptar a esse novo mundo, esse novo tempo, novo normal, como se fala, né? E diz que o mundo velho não volta mais, né? Tem esse detalhe ainda. Então, e temos outro também, que é o projeto Tocar o DF Futuro, que é um projeto focado em capacitação de educadores, monitores e para as famílias, beneficiando muitas crianças de 1 a 4 anos de idade, que também a gente vai trabalhar muito a importância do desenvolvimento da primeira infância, nesse sentido também de trabalhar a prevenção. Certo. E assim, na verdade, essa pergunta foi feita pela Fabiana, essa pergunta, e ela faz outra pergunta, Fabiana Barbosa, gratidão pela participação. Ela pergunta: como que eu posso ser voluntária no Instituto Tocar? Então, a partir desse mês de maio, que o Instituto Tocar está fazendo 20 anos, então assim, e diante desse novo tempo que a gente está fazendo algumas mudanças, reestruturação na nossa OSC, nós vamos abrir inscrição para pessoas que queiram ser voluntários, onde a gente possa ter um planejamento dessa atuação, porque diante da pandemia a gente não pode estar lotando as unidades com pessoas, os abrigos, não abrigos, as casas de acolhimento que a gente, com as crianças e adolescentes que a gente levava à terapia do toque, também não estão podendo receber voluntários. A gente está atuando de forma que você pode atuar voluntariamente na parte administrativa, dando suporte a alguma gravação, participando de alguma forma, porque a gente está tendo que cumprir esse distanciamento. Certo. E temos que respeitar, né, as condições de cada entidade que nos limita. Mas a gente precisa se organizar, porque daqui a pouco nós desejamos que essa pandemia passe e que a gente possa estar retornando. Em média, no Instituto Tocar, a gente atua com 70 voluntários anuais, apoiando todas as ações e atividades do Instituto. E vamos aumentar essa rede, né? Mais voluntários e tudo. E tem outra forma, por exemplo, nesse momento muitos dos nossos voluntários que atuavam na ponta estão nos ajudando financeiramente com uma contribuição, porque as despesas continuam, temos sede, tem que pagar aluguel, tem que pagar internet, tem que atualizar site. Tem muitas despesas que a gente tem que comprovar que a OSC ela tem a sua sustentabilidade. Na realidade, trabalhar com o terceiro setor no Brasil é um desafio. E coloca desafio. Né? E você, como uma mulher guerreira, né, 20 anos não são 20 meses. Né? Lembra o nosso grande ícone Nelson Mandela, 27 anos na prisão. 27 anos foram 27 anos, não foram 27 meses. E ele tinha uma frase célebre que eu acho que você, com certeza, agrega também: a luta é a minha vida, né? E ele deixou o seu legado para todos nós. Mas vamos pedir a Dona Coruja. Dona Coruja, ela preparou aquela pergunta, o olho do furacão, né? Dona Coruja, por favor, solta aí para nós, traga para nós o furacão, o olho do furacão, para que a Regina responda para nós. Captei, Dona Coruja, a sua pergunta. Regina Almeida, a Dona Coruja andou investigando pelos bastidores e descobriu que você teve um período de quase morando em situação de rua. Conte pra gente como é que foi isso, né? Na verdade, assim, eu sempre falo para as pessoas, né?
qualquer um de nós estamos sujeitos a viver uma vulnerabilidade. Eu criei meus filhos praticamente sozinha, mãe de 4 filhos, em Brasília, minha família é distante. Morava num lugar, na Asa Norte, em que eu fiquei numa condição desempregada, demorou a retornar ao trabalho, e eu não tinha como pagar o aluguel, e chegou uma hora que praticamente fui despejada, não tinha como colocar minhas coisas. A minha felicidade é que o padre da Igreja Consolata, um dos padres lá, me conhecia, eu estava sempre lá na igreja, ele me autorizou a colocar minhas coisas lá enquanto eu fazia um retorno à minha história. Mas assim, passei por muitas dificuldades em Brasília para estar com os meus filhos, e eu sempre senti falta de um equipamento, assim, né? Ter essa casa de família na Unidade Guará, tocar na Unidade Guará, é uma maneira de eu dizer assim, poxa, eu estou fazendo algo por alguém que eu gostaria que alguém tivesse feito por mim quando eu passei por uma vulnerabilidade. Olha só. Porque assim, qualquer um de nós, e principalmente agora, tá, gente, com essa pandemia, o índice de pessoas que ficaram desempregados, que estão em condição de vulnerabilidade financeira, está muito ampliado. Então a gente tem que reconhecer que apoio nunca é demais quando a gente está com dificuldades. Regina, talvez dentro das possibilidades, se você não tivesse passado quase uma pessoa em situação de rua, possibilidades. Talvez você não estaria hoje no carro-chefe, né, de trabalho social tão belo e magnífico pela uma situação de vulnerabilidade que você passou, como todos nós seres humanos. Eu costumo dizer assim que todos os meus aprendizados na jornada com a minha alma nessa vida humana foi uma faculdade para eu estar disponível e comprometida com a transformação da vida das pessoas nessa proposta social, porque eu venho de uma condição de muitas dificuldades e transformei a minha vida, pude apoiar meus filhos a viver a sua vida com dignidade, e independente da nossa dificuldade, isso é o que é mais importante. Todo ser humano tem recursos internos para viver seus desafios. E muitas vezes a gente esquece disso, então é preciso que a gente tenha esse tipo de apoio, de serviço, para que as pessoas recebam o apoio, porque eu sou uma mulher forte, eu me considero uma mulher forte, venho de uma ancestralidade forte, mas muitas pessoas não têm essa fortaleza interior que eu tenho e se vulnerabiliza, acaba entrando no álcool, na droga e se perde no caminho. Em algum momento eu perdi minha identidade, eu perdi a minha força, que não quer dizer que eu fui sempre forte. Mas quando a gente percebe que a gente não está sozinho e que tem alguém que está ali dando suporte, a gente transforma a nossa realidade. E a dona Coruja acabou de piar aqui e falou que você teve Covid. Como é que foi esse processo? Sim, na verdade, assim, eu fui passar um domingo com minha filha, fazia tempo que a gente não se encontrava, e acabou que foi meu filho que não estava bem, e ele transmitiu não só para mim, mas para o irmão. Então, assim, eu fiquei tanto tempo no alojamento, com tanta possibilidade de pegar o Covid, que, por sinal, eu quero recordar que lá passou 1.131 pessoas, só tiveram 7 casos assim, de Covid. Olha só. Então, eu não peguei o Covid no alojamento, acabei pegando em minha própria casa e fiquei 1 mês adoecida. Foi muito difícil, tive muita dificuldade respiratória. Não cheguei a ir para o hospital, mas ainda bem que eu tinha conhecimento e técnicas de relaxamento, de meditação, coisas que eu sempre ensinei para todo mundo, também foi útil para a minha vida, porque isso é muito importante. Diante da dificuldade respiratória, você não pode entrar na ansiedade, porque senão você piora a sua capacidade. Né? E tem um detalhe importante, dentro de uma forma geral, que toda regra tem suas exceções, mas as pessoas que estão em situação de rua geralmente não pegam a Covid, porque são os invisíveis, os marginalizados. Ninguém quer abraçar, ninguém quer tocar. Então como é que transmite Covid? Salvo exceções. Isso não, mas é interessante observar. Sim, nós tivemos agora um surto grande da própria elite no frevo, na socialização, o povo não respeitando o isolamento. Sim. Daqui a pouco a classe média e a classe alta, no segundo momento, estourou a Covid no Brasil inteiro. A segunda fase, vamos dizer assim. Sim. Mas, Regina, você como psicóloga, e assim, teve um período muito antes da psicologia, que você já trabalhava diretamente com contato, que você colocou há 20 anos. Eu fico imaginando na sua formação acadêmica, com todo o arcabouço de conhecimentos, mas a Regina traz uma bagagem muito maior do que a teoria, e aí ao mesmo tempo tem aquela coisa que a gente aprende, nós somos parâmetros. Eu conheço várias pessoas que disseram: a Regina é a minha diva, a Regina é a minha referência, a Regina me inspira, é uma mulher forte. Como
como é que a psicologia fala disso de nós enquanto parâmetro? Porque eu estou falando de Regina, mas ao mesmo tempo estamos falando para todas as pessoas que são referência, que estimula as outras pessoas a crescerem também. Então, na verdade, assim, a partir da experiência com o toque, de ver o quanto o toque era transformador, me transformei em terapeuta integrativa. Certo. Então, assim, eu aprendi todas as técnicas de massagem e cuidei da minha família, levei a provisão da minha família por meio das massagens. Então, assim, eu atendi as pessoas com massagem, como acupunturista, ensinei, passei a capacitar as pessoas com todas essas técnicas, né? Então, diante disso, é importante você trazer a história. Hoje eu sou um psicólogo, porque a partir do momento que eu comecei a fazer essas interações com o contato físico, eu senti a necessidade de aprofundar, de trazer a ciência para me dar mais bagagem de poder, de apoiar essa pessoa, de devolver essa pessoa para si mesma. Sim, né? sim. E a sua pergunta, desculpa, foi em relação ao quê? Você torna-se referência, né? Isso. Desse processo todo, né? E toda a bagagem sua como terapeuta, antes de tornar psicóloga, né? Que acho que é uma complementação. E aí, a partir de todo esse aprendizado e dessa compreensão do que é necessário no desenvolvimento humano, principalmente na primeira infância, e sobre o poder do afeto, que foi uma coisa transformadora na minha história, eu passei a disseminar essas informações, razão pela qual foi fundado o Instituto Tocar, em 2001, para poder estar disseminando essas informações para o maior número de pessoas, e pelo qual estamos aqui, cumprindo com outros objetivos dentro dessa proposta. E só complementando a Dona Coruja, ela teve esse pequeno lapso de sequência lógica e tudo, que é normal. Primeiro, são muitas emoções, está aqui no programa falando da nossa experiência, mas essa mulher, Dona Coruja, ela só dorme 4 horas. Ela e Albert Einstein só conseguem dormir 4 horas. Um dia eu chego a esse ponto ainda, viu, Regina? Porque realmente você é referência, não tem como, sabe? E a gente precisa disso. Mas aí eu quero trazer também, assim, tem um trabalho muito especial que eu sempre fiz, que são com as mulheres. Inclusive, a gente tem a live de meditação. Acabei de finalizar um grupo de estudo que começou no dia 8 de março, que é Ciranda das Mulheres Sábias. Eu tenho vários grupos de estudo com mulheres, vários workshops com as mulheres. Me interessa muito estar com as mulheres para partilhar essa jornada, que é esse mundo interno com o mundo externo. A gente precisa ir para esse mundo interior para a gente ter essa capacidade de estar no mundo exterior e a gente responder os desafios que a gente maravilha. acompanha. E fiquei te observando aí que você estava falando, falei assim, ela tem uma beleza interior muito forte e ao mesmo tempo a beleza da Luísa Brunet, aquela modelo famosa, né? Olha o performance, é a beleza cearense, gente. Vocês pensam que cearense brinca com história? Não brinca, não. Regina, olha só. Você tem algum recadinho para os voluntários que querem conhecer o Instituto Tocar, abraçar o Instituto Tocar, ser mais uma... Sim, assim, eu quero convidar você que é sensível a estar apoiando a transformação social. Mesmo que não seja no Instituto Tocar, busque de alguma maneira estar se engajando com algum grupo, com alguma outra OSC, seja de animais, seja que cuida de pessoas idosas, seja que cuida do afeto, porque... nós estamos num tempo que juntos podemos mais. Parceria, colaboração, é tudo nessa vida. E que, na verdade, essa é uma desculpa que a gente tem enquanto voluntário de pensar que vamos fazer algo pelo outro. Você está dando a oportunidade a si mesmo de deixar seu ser vir para fora. Ao servir ao outro, você encontra a sua própria natureza divina e isso é uma bênção de multiplicação, de prosperidade, de amor, principalmente capacidade de resiliência, de amor incondicional, de se sentir pleno diante da vida. É assim que eu me sinto, abençoada e feliz por estar nessa existência, nesse momento. Regina, olha só, aqui não sai do programa sem um mimo. Olha, um mimozinho singelo, receba com muita alegria. Gratidão, uma vez eu ganhei um mimo desse, do Instituto Tocar o ano passado, fiquei me olha que sentindo linda, lisonjeado, uma canequinha. E tá cheio de balinha, doces e tudo, né? Marcos, quero agradecer a você também por ser essa pessoa também comprometida. Quero aqui deixar claro que Marcos foi um grande colaborador do nosso trabalho no alojamento. Anterior a isso, já colaborava com as suas palestras no nosso instituto. Sempre foi um voluntário do Instituto Tocar. Uma pessoa que comunga dos nossos princípios e valores. E você também é um espelho para nós de significado. Gratidão, gratidão. Bom, nós vamos brindar agora, para encerrar aqui, a gratidão, primeiro aos voluntários que nos acompanham, aos psicólogos e terapeutas
e Isso. 3. E vamos que vamos. Gratidão.